Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 111. Todos na arena assistiam sem piscar, aguardando o resultado final. De repente, com um estalo seco, a lâmina ninja de Mifune quebrou-se ao meio, bem no centro. Aquele som era como um sinal. No instante seguinte, ouviram-se dois fracos chi, enquanto o sangue jorrava da cintura de ambos os lutadores. Os dois homens agarraram seus ferimentos e caíram no chão simultaneamente. A multidão soltou exclamações de espanto. A batalha terminou em nocaute duplo? Até Azuka cobriu a boca em choque. A velocidade da última troca de palavras entre eles foi excessiva, nem mesmo ela conseguiu ver claramente o que aconteceu naquela fração de segundo. Instintivamente, ela olhou para o pai. O líder da Terra do Ferro balançou levemente a cabeça em sinal de negação. A esgrima de Mifune ainda não é suficientemente profunda. Azuka ficou estupefata. Ela havia presumido que Mifune-senpai seria o vencedor. Ela não pôde deixar de perguntar. Você está dizendo que a esgrima de Kenshin é mais profunda que a de Mifune-senpai? O líder balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Os competidores próximos inclinaram-se para a frente, ansiosos para ouvir sua explicação. Mifune não perdeu por falta de habilidade com a espada. Ele perdeu por causa de uma fraqueza em seu espírito. Assim como o líder da Terra do Ferro havia dito, o Oshiyomi caído começou a se mover. Ele permaneceu no chão por um momento recuperando o fôlego e então lentamente se ergueu usando Mikazuki Muneshika, levantando-se com esforço. Mifune também não havia perdido a consciência, mas depois de se debater por um longo tempo, ainda não conseguia ficar de pé. Seus ferimentos foram mais graves do que os de Oshiyomi. Ele não só havia sido ferido na lateral, como também tinha um corte profundo no braço direito, que atingiu o osso. Ele tentou se apoiar com a lâmina quebrada, mas depois de várias tentativas frustradas, caiu de volta no chão com uma risada amarga. Sempre busquei um reino onde nada neste mundo pudesse deter minha lâmina, mas no fim, não consegui eliminar a hesitação que existia em meu próprio coração. Sim, no momento mais crítico Mifune hesitou. Ele achava que conseguiria romper o retorno da andorinha de Oshiyomi, mas quando esses 3 golpes bloquearam todas as possíveis rotas de fuga, seu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Em vez de se comprometer com uma troca de golpes direta e intensa, ele instintivamente tentou se esquivar usando o flash. Se ele tivesse se entregado completamente, poderia ter conseguido algo como a luta entre Arturia e Sasaki Kojir, mantendo-se firme e confrontando diretamente os 3 arcos do retorno da andorinha com pura técnica de espada. Na pior das hipóteses, teria terminado em derrota mútua, ou em empate. Mas Mifune violou seu próprio princípio ao escolher se esquivar. Ele acreditava que nenhuma técnica de espada, por mais rápida que fosse, poderia realmente golpear 3 vezes simultaneamente. Então ele apostou em evitar o primeiro arco e contra-atacar em seguida. Mas aquele momento de recuo foi o primeiro passo no caminho para a derrota. Isen confiou no impulso do Instant Step para gerar uma força de corte incomparável. A mudança repentina de direção de Mifune tirou a vantagem da técnica. Embora tenha conseguido bloquear o primeiro golpe e ferir gravemente Oshiyomi, os 2 golpes restantes, de uma velocidade impressionante, o deixaram gravemente ferido. O segundo golpe estilhaçou a lâmina ninja de Mifune e abriu um ferimento em sua lateral. A terceira opção teria lhe custado a vida. Mas Oshiyomi recuou bem a tempo. Mikazuki Muneshika parou após cortar a braçadeira de Mifune, deixando apenas um ferimento profundo que expôs o osso. No fim, Mifune não foi derrotado por Oshiyomi. Ele havia sido derrotado pela própria indecisão do seu coração. Essa constatação o mergulhou em desespero. Ele chegou a sentir que não era mais digno de empunhar uma espada, e a ideia de cometer seppuku começou a lhe rondar. Ele apertou com força a lâmina quebrada e gritou, preparando-se para cravá-la no próprio estômago. Mas, nesse instante, uma espada ninja de belíssima fabricação voou pelo ar, derrubando a lâmina quebrada de sua mão. Oshiyomi manteve-se firme, sua voz calma, porém incisiva. Foi apenas uma derrota. Se você preferisse a morte a um único fracasso, você não vai se tornar um herói. Você se tornará motivo de chacota na Terra do Ferro por gerações. Nesse instante, o líder da Terra do Ferro também saltou para o palco. Ele não falou imediatamente, simplesmente deu um tapa na cara de Mifune. O impacto lançou Mifune, que já estava caído a vários metros de distância. Ao atingir o chão, ele pareceu despertar do transe e baixou a cabeça profundamente. O líder virou-lhe as costas e disse lentamente: apenas as lâminas que resistem às provações mais severas podem ser transmitidas de geração em geração. As pessoas são iguais. Apenas aqueles que se mantiverem fiéis às suas crenças e continuarem a se aprimorar serão lembrados para sempre. Ao ouvir isso, Mifune estremeceu. Ele ergueu a cabeça novamente, com os olhos cheios de lágrimas. Eu, Mifune, defenderei para sempre os ensinamentos do meu mestre. Nunca mais abandonarei minha crença. O líder assentiu com alívio e, em seguida, ordenou aos médicos que cuidassem dos ferimentos de Mifune. Após Mifune ser levado embora, o líder se voltou para Oshiyomi. Você se saiu bem. Eu o declaro o campeão do torneio de Kenjutsu deste ano. Ele também lançou um olhar para o anfitrião do evento, que imediatamente entendeu e gritou bem alto. Senhoras e senhores, o torneio de Kenjutsu foi oficialmente encerrado. Vamos dar uma salva de palmas estrondosa ao nosso campeão, Kenshin. Após a partida, Oshiyomi estava um pouco preocupado em ser cercado pela multidão antes mesmo de conseguir voltar para a pousada.
Felizmente, o líder da Terra do Ferro estava preparado para isso. Os 5 finalistas foram escoltados por uma rota especial diretamente até a mansão do general, sem qualquer chance de interferência da multidão ansiosa. Num quarto de hóspedes da mansão do general, Oshiyomi tratava seus ferimentos. Ele aplicou o pó medicinal que Tsunade havia preparado para ele, enrolando grossas bandagens em volta da cintura. Lobo estava por perto e perguntou: "Vamos voltar para Konoha depois de nos encontrarmos com o líder? Ou vamos ficar mais um tempo na Terra do Ferro?" Ao ouvir a pergunta, Oshiyomi hesitou. Ele decidiu abrir o sistema Coração da Espada, e ficou chocado com o que viu. Sua experiência estava quase no limite. Esgrima de nível intermediário, 440 de 500. Ele verificou o registro do sistema. A luta com Azuka lhe rendeu 27 XP. A batalha com Mifune lhe rendeu mais 33 pontos. Apenas esses 2 oponentes forneceram 60 XP, quase o equivalente a 2 melhorias de compatibilidade completas com Mikazuki Muneshika. Ele também tinha mais uma chance de receber orientação do líder da Terra do Ferro. Desta vez, porém, ele planejava se concentrar em aprender as técnicas do Instant Step, então o crescimento pode ser mais limitado. Após refletir por um instante, Oshiyomi disse: "Vamos ficar mais um pouco. Sinto que estou perto de uma grande descoberta. E desbloquear todo o poder do 6º portal ainda vai levar mais tempo. É melhor terminar isso aqui antes de voltar para Konoha." Capítulo 112. Oshiyomi e Lobo conversavam descontraidamente por um tempo quando, de repente, alguém bateu à porta. Ao abri-la, encontraram um servo convidando Oshiyomi para o salão do conselho da mansão do general. Ficou claro que os outros 2 finalistas, que estavam entre os 5 melhores, já haviam concluído suas sessões particulares com o líder da Land of Iron. Agora era a vez de Oshiyomi. Oshiyomi se vestiu e, junto com Lobo, seguiu o servo até o salão do conselho. Lá dentro, o líder da Terra do Ferro acabará de conversar com Azuka. Ao ver Oshiyomi entrar, ele encerrou a discussão e o cumprimentou. "Como estão seus ferimentos?" Oshiyomi fez uma leve reverência. "Obrigado pela sua preocupação, Lorde Líder. Kenshin está bem." O olhar do líder desviou-se brevemente para Lobo antes que ele falasse novamente. "Não precisa ser tão formal. Meu nome é Kitada Sanjun. Pode me chamar de tio Sanjun." Ele fez uma pausa e acrescentou com um leve sorriso: "Além disso, por quanto tempo você pretende manter essa farsa? Imura Kenshin não é seu nome verdadeiro, é?" Oshiyomi ficou estupefato. A primeira parte já o fizera querer rir, tio. O homem tinha idade para ser avô, mas a segunda parte foi impactante. "Espera aí, quando foi que eu me entreguei?" Lobo, ao lado dele, também parecia perplexo, como se toda a sua visão de mundo estivesse desmoronando. No entanto, o tom de Sanjun permaneceu descontraído e informal. Oshiyomi percebeu que se o homem tivesse mais intenções, ele poderia facilmente ter agido há muito tempo. Suas intenções eram claramente pacíficas. Diante disso, Oshiyomi não viu mais necessidade de esconder isso. Ele admitiu isso abertamente e com calma. "Você tem razão. Imura Kenshin não é meu nome verdadeiro. Meu verdadeiro nome é Jeko Oshiyomi. Posso perguntar, tio Sanjun, como o senhor descobriu minha identidade?" Sanjun riu. "Eu soube no momento em que você disse que conhecia um ninja médico da Terra do Fogo. Um ninja médico com esse tipo de habilidade jamais seria destacado para fora da vila. Konoha os manteria por perto e os desenvolveria intensamente. A única maneira de conhecer alguém assim é estando dentro da organização. Mas um samurai comum nem sequer consegue passar pelos portões de Konoha sem uma carta de recomendação pessoal, como a minha. Então, como alguém como você poderia se tornar amigo de um ninja médico de alto nível, a menos que você mesmo fosse de Konoha? Além disso, aquela sua besta ninja, a verdadeira forma dela é muito maior, não é? Eu conseguia sentir isso pela sua aura. Não é uma criatura de invocação comum. Você está usando o jutsu de transformação para disfarçar isso, não é? Posso ser velho, mas meus olhos ainda funcionam perfeitamente." Oshiyomi ficou profundamente impressionado com a análise. Não admira que esse homem tenha se mantido em sua posição, sua perspicácia por si só superava em muito a da maioria. Oshiyomi estalou os dedos, sinalizando para Lobo. Lobo recuperou um pergaminho de armazenamento de seu corpo e retirou uma carta manuscrita de Sarutobi Hiruzen, o 3º Hokage. Ele entregou o objeto a Sanjun. No instante em que Sanjun viu a assinatura Sarutobi Hiruzen, sua expressão mudou. Embora a Terra do Ferro mantivesse distância do mundo Shinobi, os nomes dos 5 Hokage eram bem conhecidos. Se esse jovem conseguiu apresentar uma carta do próprio 3º Hokage, então é evidente que sua origem era tudo menos comum. Mas após ler o conteúdo, Sanjun franziu a testa. Então era isso. Oshiyomi havia sido afetado por uma técnica de maldição que selou todo o seu chakra. Foi por isso que ele veio para a Terra do Ferro, para treinar e aprimorar seu físico. Isso explicava porque mesmo durante aquele duelo final perigoso, Sanjun não havia sentido a menor flutuação de chakra vinda dele. Mas não era isso que Sanjun esperava. Ele havia revelado a identidade de Oshiyomi em parte por interesse próprio. Seu principal objetivo era curar a filha, e a doença só se tornava mais arriscada com o tempo. Originalmente, ele planejava revelar a identidade de Oshiyomi, oferecer alguns benefícios e persuadi-lo a retornar a Konoha, levando Azuka consigo para tratamento. Mas agora descobriu-se que Oshiyomi tinha vindo para a Terra do Ferro por causa de um problema pessoal. Ele não voltaria até estar forte o suficiente para quebrar a maldição. "E quanto à minha filha?" pensou Sanjun.
Não posso me dar ao luxo de esperar tanto tempo. Com esse pensamento ele perguntou diretamente. Oshiomi, quão perto você está de alcançar o nível necessário para quebrar a maldição, conforme mencionado na carta? Para ser sincero, eu esperava que você voltasse logo para Konoha, para que pudesse levar a Asuka até seu amigo ninja médico e ver se ele pode ajudá-la. Já que a carta diz que você só voltará quando estiver forte o suficiente, e já que você é o campeão do torneio de Kinjutsu, originalmente minha intenção era oferecer a você instruções avançadas como recompensa. Então, por que não combinar os dois? Deixe-me treiná-lo pessoalmente. Eu te ajudarei a alcançar a força necessária para retornar a Konoha mais cedo, e em troca, você leva Asuka para ver seu ninja médico. Oshiomi ficou radiante. Ele estava preocupado que talvez não recebesse muito mais treinamento com espadas ali e que teria que passar ainda mais tempo na Terra do Ferro aprimorando suas habilidades. Agora, de forma completamente inesperada, ele acabará de receber uma proposta de caminho direto para um progresso acelerado, feita pelo próprio mestre. Verdadeiramente boas ações trazem boa sorte. Ele havia salvado a vida de alguém, e agora isso lhe abrirá a oportunidade de avançar para o Kinjutsu avançado mais cedo. É claro que Oshiomi assentiu prontamente concordando. Sanjun percebeu sua resposta entusiasmada e não perdeu tempo. Então vamos para o campo de treinamento. Quero ver seu nível de habilidade atual e te dar alguns conselhos. No campo de treinamento, Oshiomi e Sanjun estavam frente a frente. Lobo e Asuka observavam da lateral do campo. Asuka, claramente intrigada por Lobo, havia se suavizado consideravelmente em relação à sua postura estoica anterior. Agora, o lado mais natural de uma garota de 17 anos estava começando a aparecer. Ao olhar para Lobo, belo e de porte nobre, ela não pôde resistir à vontade de acariciar sua cabeça. Mas ela hesitou, sem saber se Lobo a deixaria ir, ou se arrancaria sua mão com uma mordida. A visível luta interna dela fez com que Oshiomi a olhasse mais algumas vezes. Sanjun pigarreou, chamando a atenção de todos. Ele pegou casualmente uma lâmina de treino do suporte próximo e disse: ataque-me com tudo que você tem. Vamos ver do que você é capaz. Oshiomi não se conteve. Ele sacou Mikazuki Muneshika e imediatamente desencadeou o Dragon Nest Flash Hissen. A essência do Dragon Nest Flash era sobrecarregar o oponente com uma série de golpes rápidos e poderosos, tão velozes que o olho nu não conseguia acompanhar. Alguns podem chamar isso de golpes caóticos, mas esta era uma versão refinada e de alto nível desse caos. Sanjun não se esquivou nem hesitou. Com apenas uma mão, ele bloqueou sem esforço todos os ataques de Oshiomi. A diferença entre o nível intermediário e o nível mestre na esgrima era gritante. Mesmo quando Oshiomi tentou usar o golpe da lua crescente, segunda forma, Sanjun o desviou com calma. Um golpe diagonal seguido de um bloqueio horizontal, apenas um pouco mais de concentração, e o ataque foi neutralizado. Após receber as duas movimentações, Sanjun deu sua avaliação. Boa força. Velocidade razoável. Entre seus pares, duvido que alguém consiga te superar. Mas, a meu ver, sua técnica ainda está repleta de falhas. Capítulo 113. Ao ouvir a avaliação de Sanjun, Oshiomi sentiu-se um pouco desanimado. O que ele não percebeu foi que esse nível de avaliação já o colocava em uma posição desfavorável. Ao ouvir a avaliação de Sanjun, Oshiomi ficou um pouco desanimada. O que ele não percebeu foi que esse nível de avaliação já o colocava próximo ao nível de habilidade de Mifune aos 24 anos, e ele próprio tinha apenas 14. Sanjun pareceu pressentir o que se passava na mente de Oshiomi e prosseguiu. Sua velocidade e força são praticamente impecáveis, especialmente considerando que você não pode usar chakra no momento. E como seu corpo ainda está em desenvolvimento, você tem ainda mais espaço para crescer fisicamente. Mas a esgrima não se resume apenas à força e velocidade. O domínio da técnica e o espírito por trás da lâmina são igualmente importantes. Você foi capaz de enfrentar o Flash do Mifune de frente naquela partida final. Isso diz muito sobre sua determinação. O que significa que a única coisa que ainda lhe falta é técnica. Agora, a técnica está relacionada à velocidade, mas não é a mesma coisa. A alta velocidade pode compensar deficiências técnicas até certo ponto, mas quando se trata de verdadeira maestria, a velocidade bruta por si só não será suficiente. O que é estranho é que alguns dos seus movimentos são surpreendentemente refinados, principalmente aquela que você usou contra o Mifune. Aquilo foi quase o ápice da técnica. Mas apesar disso, nos seus ataques regulares, ainda consigo ver imperfeições, sinais reveladores de falhas técnicas. Oshiomi ficou estupefato. Sanjun o havia desmascarado completamente. O retorno da andorinha, Tsubame Gaishi, era uma habilidade concedida pelo sistema. No momento em que o ativou, todo o seu corpo passou a ser controlado pelo sistema. Sem isso, com sua habilidade atual, ele não conseguiria realizar tal movimento por mais que se esforçasse. Enquanto ponderava sobre como responder, ouviu Sanjun murmurar com um suspiro. Isso deve ser o que chamam de talento divino. Ser capaz de usar uma técnica tão perfeita apesar de não ter a base adequada. Oshiomi deu a Sanjun um sinal de aprovação mental completo. Então ele mudou de assunto rapidamente. Então, tio Sanjun, como faço para corrigir essas falhas na minha técnica? Sanjun sorriu. Venha, tente a mesma técnica novamente e ataque-me. Oshiomi obedeceu e iniciou mais um Dragon Nest Flash. Mas desta vez, o resultado foi diferente.
Em meio à sequência de golpes, Sanjun mudou repentinamente sua posição defensiva. Sua lâmina desceu e pressionou diretamente Mikazuki Muneshika. Embora Sanjun não parecesse usar muita força, Oshiomi sentiu imediatamente uma pressão subir pelo seu pulso. Olhando para baixo, ficou chocado ao perceber que sua mão estava dobrada em um ângulo reto em relação ao antebraço. Se Sanjun tivesse pressionado um pouco mais forte, seu pulso poderia ter quebrado. Oshiomi reagiu rapidamente retirando a mão, e no mesmo movimento, desferiu um golpe ascendente com um Kezagiri invertido. Mas Sanjun já havia percebido suas intenções. Antes que o golpe pudesse atingir o alvo, a lâmina de Sanjun já estava em movimento. Ele inclinou o braço para baixo para interceptar o golpe de Oshiomi, depois deu meio passo à frente e acertou um golpe de cotovelo direto no peito de Oshiomi. O golpe obrigou Oshiomi a recuar 2 ou 3 passos. Ele levou a mão ao peito, em choque. Por um instante, ele até se perguntou se o verdadeiro nome de Sanjun não seria Sanjun, mas sim Uchiha. Não era basicamente o Sharingan que tínhamos visto agora há pouco? Sanjun não tinha sido mais rápido nem mais forte, mas contra-atacou e o puniu com precisão. Então, é esta a diferença que a técnica faz? Oshiomi ergueu os olhos e encarou Sanjun seriamente. Sanjun explicou calmamente. O motivo pelo qual você negligenciou a técnica até agora é simples. Sua velocidade e potência já estão muito à frente de seus colegas. E como a maioria das pessoas da sua idade tem uma técnica ainda pior que a sua, você não foi obrigado a perceber a diferença. Mas a técnica não pode ser aprimorada com atalhos. Ela precisa ser aperfeiçoada na batalha, na experiência, contra aqueles que são tecnicamente superiores. Ele fez uma pausa no meio da frase, franziu ligeiramente a testa e se corrigiu. Bem, geralmente é assim, mas você é uma exceção. Aquela técnica que você usou antes, aquela contra Mifune, é a personificação da esgrima refinada. Nem eu conseguiria replicá-lo completamente. Acho que se você continuar usando esse movimento todos os dias, estudá-lo profundamente e tentar internalizar sua mecânica, você vai progredir tecnicamente mais rápido do que a maioria das pessoas pode sonhar. Oshiomi piscou. Ele sempre achou natural que as técnicas concedidas pelo sistema parecessem perfeitas, porque o sistema as executava. Mas agora ele percebeu que essas habilidades não eram apenas movimentos vistosos. Eram obras-primas, conhecimento condensado transmitido por mestres espadachins de outros mundos. E lá estava ele, ignorando aquele tesouro enquanto tentava, sem rumo, reinventar a roda. Tolice. Ele imediatamente assumiu a postura para o retorno da andorinha, ativando-o novamente. Dessa vez, mesmo quando o sistema assumiu o controle, ele não deixou sua mente ficar em branco. Ele se concentrou, memorizando as correções, os ângulos, a fluidez de cada movimento. Ele estudou os movimentos de Mikazuki Muneshika, a movimentação de seus músculos, a precisão de cada golpe. E pela primeira vez, ele sentiu isso. A elegância sutil por trás da técnica. Bastou uma única repetição para que ele ficasse ali parado, em silêncio reverente, de olhos fechados, revivendo as sensações. Aquele único momento lhe ensinou mais do que 3 meses de treinamento árduo. Sanjun deu um leve sorriso enquanto observava de lado, depois se virou para Lobo. Quando ele voltar a si, avise-o, ele continuará hospedado no mesmo quarto. Dito isso, ele pegou Azuka e retornou silenciosamente ao salão do conselho. Oshiomi permaneceu em devaneio por um longo tempo. Ele sentiu que tinha ganhado tanto naquele breve momento que quis tentar novamente imediatamente. Mas então, uma dor aguda surgiu em sua lateral. Certo. Ele havia se esquecido da lesão perto da cintura. O treino anterior tinha sido leve, por isso não se agravou. Mas concentrar-se tão intensamente durante o Calo Retarne reabriu a ferida. Com Lobo revirando os olhos silenciosamente, Oshiomi mancava de volta para seu quarto para reaplicar o remédio. Depois disso, sua vida na mansão do general entrou em uma rotina regular. O remédio de Tsunade fez maravilhas. Em cerca de uma semana, o ferimento em sua cintura havia cicatrizado completamente. Assim que se recuperou, Oshiomi dedicou-se inteiramente aos treinos. Cada dia começava com um treino sob a orientação de Sanjun, seguido de profunda reflexão durante o uso do Calo Retarne. Graças à sua insistência implacável, ele também conseguiu ter acesso ao treinamento de passo instantâneo, Shunpo de Sanjun. Cada dia na mansão trazia novos ganhos. Seus pontos de experiência estavam aumentando mais rápido do que ele jamais esperara. Inicialmente ele pensava que levaria pelo menos meio ano na Terra do Ferro para alcançar o nível de esgrima avançada. Mas depois de apenas 2 meses de treinamento na mansão do general, ele já havia acumulado XP suficiente para avançar. Naquele dia, durante um treino com Sanjun, Oshiomi sentiu isso. Uma onda como um relâmpago atravessou sua mente. E no instante seguinte, seus movimentos de repente se tornaram mais fluidos, mais refinados, quase instintivamente. Sanjun percebeu e sorriu satisfeito. Parabéns! Você conseguiu! Capítulo 114. As palavras de Sanjun surpreenderam Oshiomi, que imediatamente abriu o sistema, e quase derramou lágrimas de alegria. Seu XP para esgrima avançada finalmente ficou assim, 1 de 500, tiros de habilidade disponíveis, 1, voo decolar. Mensagem do sistema. Esgrima avançada, como o próprio nome indica, este nível está acima da habilidade intermediária com espadas. Com este nível de esgrima, desde que você não exagere, terá capacidade suficiente para se proteger. Bem, é exatamente assim que o sistema funciona. Sem floreios. Oshiomi agradeceu sinceramente a Sanjun.
Embora a principal preocupação do tio Sanjun fosse sua filha, ele havia sido um mentor dedicado durante todo esse tempo. Sem a orientação dele, Oshiomi poderia ter passado incontáveis meses viajando antes de alcançar o nível avançado de esgrima. Mais importante ainda, Sanjun o despertou para a necessidade de estudar profundamente as técnicas concedidas pelo sistema. A partir de agora, sempre que ele treinasse após refletir sobre uma habilidade, ganharia XP de forma muito mais eficiente. Assim que seu chakra se recuperasse e ele pudesse usar o clone das sombras novamente, 3 Oshiomis refletindo sobre técnicas simultaneamente, seu progresso dispararia. Após prometer fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar Asuka a se recuperar, Sanjun comemorou. Para celebrar sua conquista e em homenagem aos seus esforços, esta noite precisamos fazer um banquete em família. Após o treino, Oshiomi voltou para seu quarto e tomou um banho rápido. Em seguida, abriu o sistema Coração da Espada para o tão aguardado sorteio de habilidades. Ao ver a opção 1 disponível, ele prosseguiu sem hesitar. A tela de luz familiar girou e sob seu olhar penetrante, as palavras brilharam. Parabéns, Roche obteve a habilidade Relâmpago do Dragão Celestial Ascendente, a Makakeru RY no Irameki. Descrição da habilidade. A técnica suprema de espada do estilo Item Mitsurugi RY. Um saque corte velozes como um deus, capaz de cortar qualquer coisa, com um combo inevitável de 2 estágios. O primeiro golpe gera uma corrente de ar que se fixa no oponente. O segundo, lançado com força centrífuga, desfere o corte mais devastador. Oshiomi não pôde deixar de sorrir, satisfeito. De fato, a sorte ainda o favorecia. Na época em que usava o nome de Mura Kenshin, ele sempre se sentia incompleto sem esse golpe. Agora, com o golpe relâmpago do dragão celestial em mãos, e sua velocidade, se ele conseguisse recriar o golpe relâmpago do dragão de 9 cabeças, o ramo ninja de Item Mitsurugi RY no mundo Shinobi finalmente seria oficial. Naquela noite, um pequeno banquete comemorativo foi realizado na mansão do general e com calor humano, risos e boa comida. Até mesmo Asuka, contagiada pela alegria, comeu mais do que o habitual. Na manhã seguinte, bem cedo, Oshiomi, Asuka e Sanjun se prepararam para partir rumo a Konoha. Sanjun permaneceu nos portões até que eles desaparecessem de vista, enxugando as lágrimas em silêncio, como se os estivesse incentivando a seguir em frente. Que em breve tragam boas notícias. Para não comprometer a resistência de Asuka, Oshiomi não teve pressa. Cerca de uma semana depois, eles retornaram a Hammer Town, onde passaram uma noite. Oshiomi informou o rigoroso ancião do dojo sobre sua vitória no torneio de Kenjutsu. O velho mestre irradiava orgulho, o calor do reencontro iluminava seu rosto envelhecido. Mas o que mais o intrigava era o golpe cortante do vento. Após alguma hesitação, perguntou: Oshiomi, isso significa que sua habilidade realmente... Oshiomi assentiu. Ele havia alcançado o nível de esgrima avançada e assim que retornasse a Konoha para quebrar a maldição, seria capaz de usar o corte cortante do vento em sua plenitude e o mostraria ao velho mais tarde. O velho mestre riu e começou a contar histórias de sua juventude. Após passar um dia no dojo, o trio retomou sua jornada, chegando à Terra do Fogo em pouco menos de 2 semanas. Inicialmente, Asuka pareceu reservada. Era a primeira vez que ela deixava a capital da Terra do Ferro, e embora ela e Oshiomi tivessem estado sob o mesmo teto na mansão por 2 meses, eles não tinham passado muito tempo sozinhos, e ela sentia falta do pai. Por isso, a princípio, ela permaneceu em silêncio, seguindo silenciosamente. Mas a troca de farpas entre Oshiomi e Lobo, como uma dupla cômica, desgastou suas defesas. Aos poucos, ela foi sorrindo mais, revelando a garota de bom coração que se escondia por trás de sua aparência distante. Apesar de sua natureza reservada, ela tinha um coração bondoso, sempre oferecendo ajuda no momento certo, como uma fonte cristalina que nutre tudo silenciosamente. E como alguém que raramente viajava, ela nunca se cansava de descobrir novas maravilhas a cada esquina. Sempre que Oshiomi ou Lobo a observavam admirando bugigangas, ela congelava, e então fingia indiferença, afastando-se, o que só lhe rendia mais olhares curiosos. Em um mês, eles se tornaram amigos íntimos, conversando sobre tudo e qualquer coisa. Chegamos. Adiante está o portão de Konoha. Em uma encosta próxima, Oshiomi apontou para a entrada de Konoha. Asuka olhou para aquilo e não conseguiu conter o sorriso. Depois de quase um mês, eles finalmente tinham conseguido. Ela se perguntou se Tsunade, aquela jovem ninja médica, 3 anos mais nova que ela, poderia curá-la. Durante a viagem, Oshiomi já havia lhe contado sobre Tsunade. Ela também estava ansiosa para conhecer o gênio da medicina. Mantiveram um ritmo constante e logo chegaram aos portões de Konoha. Oshiomi colocou sua bandana na testa e apresentou suas credenciais, entrando na vila sem problemas. Asuka também exibiu a carta de Sanjun. Ninguém se opôs a isso. A primeira parada deles foi o escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, a quem Oshiomi não via há 5 anos, estava diferente. Seus bigodes haviam crescido completamente e aos 35 anos, ele parecia ainda mais maduro, fazendo jus à lenda. Ao ver Oshiomi, Hiruzen ficou surpreso. Foi somente quando viu o Lobo ao seu lado que confirmou suas suspeitas. Imediatamente saiu de trás da mesa, um tanto surpreso. Você voltou tão cedo? Será que você já treinou os 8 portões internos a esse nível? Capítulo 115. Jeko Oshiomi assentiu com firmeza. Estou pronto para abrir o 6º portão, e minha esgrima melhorou o suficiente.
Acredito que seja o bastante para romper o limite da morte aterrorizante. Bom. Sarutobi Hiruzen repetiu a frase antes de fazer um gesto em direção a um agente da Anbu. Vai informar o capitão Torifu que Oshiomi retornou. Diga a ele para nos encontrar no complexo do clã Senju. Após dispensar os Anbu, Hiruzen notou Azuka ao lado de Oshiomi. Ele a examinou e perguntou: "E quem é essa jovem?" Oshiomi relatou tudo: a doença de Azuka, o duelo entre eles e o cuidado e o pedido de Sanjun. Em seguida, Azuka entregou a carta de seu pai a Hiruzen. Ao lê-la, ele ergueu uma sobrancelha. Impressionado, o líder da Terra do Ferro realmente age com decisão. A carta reafirmava a história de Oshiomi e acrescentava uma promessa: se Konoha curasse Azuka, as importações de minério de ferro teriam um desconto de 5% durante 5 anos, um acordo que valeria centenas de milhões de ryu ao longo do tempo. Embora a Terra do Ferro normalmente se abstivesse de assuntos shinobi, seus recursos estratégicos tornaram esse um acordo que Konoha não podia ignorar. Mesmo sem o envolvimento de Oshiomi, Hiruzen estava determinado a ajudar Azuka. Após um momento de reflexão, Hiruzen se virou para Azuka. Senhorita Azuka, infelizmente Tsunade está em missão, mas retornará em alguns dias. Até lá, um Anbu a acompanhará ao hospital de Konoha para um exame inicial. Quando Tsunade retornar, iniciará o tratamento imediatamente. Você receberá todos os cuidados necessários com acompanhantes caso deseje sair. Fique tranquila, Tsunade a tratará pessoalmente. Os preparativos de Hiruzen foram atenciosos e adequados. Oshiomi tranquilizou Azuka, dizendo que não havia nada com que se preocupar e prometeu visitá-la durante o tratamento. Sem ver qualquer problema, Azuka concordou sem hesitar e seguiu o Anbu até o hospital de Konoha. Assim que Azuka partiu, Hiruzen e Oshiomi dirigiram-se ao complexo do clã Senju, onde iniciariam o processo de desbravamento. No complexo Torifu Mito, Hiruzen e Oshiomi se reuniram. O shinobi mais experiente cumprimentou Oshiomi calorosamente. Após as formalidades, Mito assumiu o controle, examinando Oshiomi com atenção. Tem certeza absoluta de que seus 8 portões internos podem alcançar o 6º portão sem causar danos críticos? Oshiomi assentiu com seriedade. Mito então explicou o plano. Já que você está confiante, vamos prosseguir para quebrar o limite da morte aterrorizante. Eu removerei os 2 selos em suas costas. Hiruzen enfraquecerá o selo com seu jutsu de símbolo da maldição. Então você, Oshiomi, abrirá o 6º portão e o romperá. Torifu fornecerá suporte defensivo. Se as coisas derem errado, eu restringirei concorrentes adamantinas, e Torifu o nocauteará para que eu possa selá-lo novamente. Todos entenderam seus papéis? Todos responderam. Entendido. Mito fez um último lembrete. Faremos o nosso melhor, mas isso exigirá muito do seu corpo. Você precisa superar esse processo por conta própria. Oshiomi respondeu com determinação. Não se preocupe, Lady Mito. Estou pronto. Mito assentiu com a cabeça e acrescentou. Vamos para o antigo campo de treinamento de Tobirama. É espaçoso e reforçado com jutsus de barreira, adequado para o que vamos fazer. Eles seguiram para o antigo campo de treinamento. Como Mito havia dito, era amplo e protegido por selos defensivos. Hiruzen preparou seu frasco de sangue. Oshiomi se despiu. Mito realizou selos de mão e removeu os 2 selos das costas de Oshiomi sem esforço. Hiruzen usou o dedo manchado de sangue para traçar símbolos rituais. Após cerca de 10 minutos, ele suspirou. Fiz o que pude. Daqui para frente depende de você, Oshiomi. Oshiomi se recompôs e após um momento de silêncio, concentrou suas forças. 30 segundos se passaram antes que ele respirasse fundo e gritasse. 6º portão. Portão da alegria, abra-se. Instantaneamente, uma aura aterradora emanou dele. Uma rajada de vento passou, chicoteando os tecidos dos espectadores. Sua pele ficou num tom carmesim profundo. Uma onda de chakra verde rompeu, erguendo seus cabelos com pura força. Ele sentiu um poder imenso, a sensação de que um soco poderia rasgar o próprio ar. As 3 pessoas ao redor dele também demonstraram surpresa ao sentirem o poder crescente do Oshiomi. Nesse instante, Hiruzen falou com uma expressão grave. Começa. Naquele instante, a marca do limite da morte aterrorizante em forma de caveira nas costas de Oshiomi se ativou. Como um selo lendário, símbolos amaldiçoados se espalharam por seus canais de chakra. Embora tivesse atingido o ápice com o portão 6, uma agonia o dominou. Um gemido abafado escapou de seus lábios. As chamas violetas da caveira se intensificaram à medida que os símbolos da maldição se transformavam. O chakra verde sibilou junto com as chamas violetas sinistras, tecendo uma beleza arrepiante. Mas Oshiomi não sentiu prazer algum. A onda de chakra fez com que o tormento da maldição se multiplicasse, como carne sendo rasgada e grelhada viva. Seu corpo inteiro tremia em espasmos incontroláveis. Rugidos bestiais rasgavam sua garganta. No momento em que ele sentiu que estava perdendo o controle, a voz de Mito cortou a dor. Concentração. Os símbolos da maldição se espalharam pelo seu corpo, agora estão mais fracos. Supérios. Capítulo 116. Ao ouvir o aviso sonoro de Mito, Gekko Oshiomi voltou a si. Rangendo os dentes, ele se concentrou novamente e começou a mobilizar seu chakra. Sob seu controle, a breve onda de chakra que irrompeu de seu corpo foi imediatamente redirecionada.
Concentrando-a em seu núcleo, Oshiomi a impulsionou para fora, em direção aos selos amaldiçoados espalhados por seu corpo. Essas marcas amaldiçoadas haviam originalmente selado os canais de chakra por todo o seu corpo. Mas agora, com esse empurrão forte, havia um sinal real de que os selos poderiam estar se rompendo. Mito e os outros conseguiam ver claramente as marcas amaldiçoadas no abdômen de Oshiomi diminuindo significativamente. Torifu, observando isso de lado, gritou animadamente. Isso aí! Vamos superar essa maldita coisa! Oshiomi também sentiu, como se uma corrente invisível estivesse sendo puxada e se rompendo. Uma dor aguda atravessou seu baixo ventre e tão repentinamente quanto surgiu, a sensação de rasgo desapareceu. O primeiro passo foi um sucesso. O alívio que sentiu no âmago do seu ser o revigorou e com um rosnado ele rugiu. Saia do meu corpo. Assim que as palavras saíram de sua boca, seu chakra voltou a pulsar. O chakra verde claro dentro dele começou a invadir sua rede de chakra como um exército conquistador. Um selo amaldiçoado após o outro foi violentamente aberto à força. O chakra das duas caudas que alimentava os selos foi despedaçado, tentando fugir e se reagrupar em outra parte de seu corpo. Mas Oshiomi não lhes deu essa chance. No instante em que o chakra das duas caudas tentou escapar, foi devorado por sua enorme onda de chakra verde pálido. Após uma série de poderosos confrontos internos, as chamas azuis fantasmagóricas foram completamente extintas e transformadas em chakra puro e irracional, que Oshiomi então forçou de volta para o seu núcleo. Nesse momento, o limite da morte aterrorizante pareceu perceber o perigo. Os selos amaldiçoados pararam de se espalhar pelos canais de chakra de Oshiomi e, em vez disso, guiados pelos remanescentes do chakra das duas caudas, começaram a se reunir novamente, consolidando sua força. Eles estavam se preparando para uma batalha prolongada, claramente apostando que Oshiomi não seria capaz de manter o sexto portão por muito mais tempo. À margem do campo, Sarutobi Hiruzen franziu a testa com uma expressão sombria. Nada bom. Exatamente como temíamos, os selos amaldiçoados e o chakra das duas caudas agora estão trabalhando juntos. Mas Torifu tentou tranquilizá-lo. Ainda deve ser administrável. Oshiomi está rompendo o limite da morte aterrorizante de dentro para fora. Mesmo que eles se reagrupem, ficarão confinados aos membros dele. Enquanto não conseguirem danificar sua rede de chakra ou seus órgãos internos, não representam uma ameaça. Na pior das hipóteses, basta selar novamente os selos amaldiçoados em seus braços e pernas e tentar de novo quando ele estiver curado. Recuso-me a acreditar que essa coisa possa continuar para sempre. Ao ouvir isso, Hiruzen relaxou um pouco, embora ainda tenha advertido. Se pudermos terminar isso de uma vez, devemos fazê-lo. Quem sabe que tipo de mudanças podem ocorrer se prolongarmos demasiado o processo? Ainda travando batalha contra os selos amaldiçoados, Oshiomi repentinamente voltou à realidade ao ouvir a conversa deles. Isso mesmo, sem perceber, ele já estava no sexto portão havia cerca de 5 minutos. Já fazia muito tempo. Ele podia sentir seu chakra verde claro enfraquecendo. Se ele não eliminar completamente o limite da morte aterrorizante nos próximos 2 minutos, eles realmente podem ter que nocauteá-lo e selar seus membros novamente para outra rodada. E Oshiomi não queria passar por aquilo de novo. A dor era algo que ele não queria suportar uma segunda vez. Mas, o que ele poderia fazer? Ele não tinha nenhuma estratégia nova para lidar com esses selos amaldiçoados. Então, quase por instinto, Oshiomi deu uma olhada em seu sistema coração de espada. Ao examinar sua lista de habilidades, algo lhe chamou a atenção. Ele congelou. Algumas de suas habilidades baseadas em chakra, que antes estavam indisponíveis, agora estavam novamente utilizáveis. Entre elas estava a habilidade que ele havia desbloqueado ao atingir 250 pontos em esgrima intermediária, transformação da natureza. De acordo com a descrição da habilidade, isso permitia que ele convertesse temporariamente todo o seu chakra em um único tipo elemental. Se ele pudesse converter seu chakra verde pálido em uma natureza elemental específica, isso poderia acelerar a purificação dos selos amaldiçoados? Imediatamente me veio à mente a liberação de vento. Na série original, o poder destrutivo do Rasen Shuriken era descrito como a formação de inúmeras agulhas microscópicas de chakra que dilaceravam as células e os canais de chakra do alvo. Se o chakra do vento pudesse danificar células e vias internas, certamente também poderia destruir selos amaldiçoados. Ele teve que apostar nisso. Na pior das hipóteses, Torifu poderia nocauteá-lo e selá-lo novamente, eles tentariam de novo. Com isso em mente, Oshiomi ativou a transformação da natureza. Num instante, sob o controle do sistema, todo o chakra em seu corpo se transformou em chakra da natureza do vento. A aura verde clara ao seu redor se intensificou visivelmente. Lâminas de vento afiadas como navalhas irrompiam de ao redor de seu corpo, atingindo as barreiras defensivas que cercavam o campo de treinamento e enviando ondulações cintilantes através delas. O que é isso? Hiruzen piscou, e então abriu um sorriso de espanto. Impressionante, Oshiomi. Torifu inclinou a cabeça. O que ele está fazendo? Hiruzen explicou. Ele simplesmente converteu todo o seu chakra em liberação de vento. Ele está tentando usar as propriedades do vento para acelerar a quebra dos selos amaldiçoados. Ao ouvir isso, até os olhos de Mito brilharam de admiração. Essa criança era realmente esperta.
Ela já estava se preparando para selar seus membros novamente e adotar uma abordagem mais lenta, mas ele havia encontrado seu próprio caminho. E ele estava certo. Exatamente como Hiruzen havia previsto, a mudança para a liberação de vento funcionou. A natureza afiada e rápida do chakra do vento cortou o limite da morte aterrorizante como uma lâmina corta folhas secas. Quanto aos resquícios do chakra das duas caudas que ainda persistiam dentro dele, embora seja verdade que o vento pode alimentar o fogo, o volume de chakra do modo vento era tão avassalador que o chakra residual das duas caudas mal teve alguma chance. Com o chakra do vento abrindo caminho, o ritmo da purificação acelerou. Os selos amaldiçoados em suas pernas foram destruídos num instante. Tudo que restou foram as marcas amaldiçoadas agarradas às suas mãos. Observando os últimos vestígios, Oshiomi repentinamente fez um movimento inesperado, sacou a Mikazuki Muneshika da cintura. Sob os olhares perplexos dos 3 espectadores, ele começou a canalizar pressão através de seu chakra, forçando as marcas amaldiçoadas em suas mãos a recuarem. Pouco a pouco, como Mikazuki Muneshika também era uma lâmina de chakra, ela carregava o chakra de Oshiomi também. Sob a imensa pressão de seu chakra avassalador de liberação de vento, as marcas amaldiçoadas, imbuídas com o chakra das duas caudas, fluíram instintivamente em direção ao caminho de menor resistência, a lâmina. Incrível, cada detalhe foi desenhado na própria lâmina. Ao ver isso, os olhos de Oshiomi brilharam de alegria. Ele rapidamente se virou para Mito e gritou: Vovó Mito, você pode me ajudar a selar essas marcas amaldiçoadas no Mikazuki Muneshika? Capítulo 117. Quando Oshiomi fez a pergunta, Mito congelou por um instante. Ela baixou o olhar para Mikazuki Muneshika que ele tinha na mão. Naquele instante, a lâmina de Mikazuki Muneshika ardia em chamas azuis fantasmagóricas, alimentadas pelo chakra de Oshiomi. Sob a luz sinistra, o design já ornamentado da lâmina parecia ainda mais sobrenatural, quase hipnotizante em sua beleza. Mito compreendeu imediatamente o que Oshiomi tinha em mente. Ele queria preservar as marcas amaldiçoadas na lâmina para que ela pudesse queimar continuamente com aquela chama de chakra. Após um momento de hesitação, ela disse: fazer isso acontecer não é muito difícil. Mas se a lâmina não for suficientemente resistente, a queima constante pode reduzir sua vida útil. Oshiomi não estava preocupado. Segundo sua mãe, a Mikazuki Muneshika havia sido forjada com materiais raros e metal de chakra, e continha até mesmo fragmentos de uma arma que pertenceu ao sábio dos 6 caminhos. Em termos de durabilidade, dizia-se que rivalizava com a espada Kusanagi. Se nem isso fosse forte o suficiente para resistir às chamas de chakra das duas caudas, então ele não tinha mais nada a dizer. Como Oshiomi estava confiante, Mito concordou com o plano. Imprimir marcas amaldiçoadas em uma lâmina pode parecer fantasia, mas com as técnicas de selamento corretas, era totalmente viável. Como mencionado anteriormente, as técnicas de selamento são uma forma superior de jutsu em comparação com as maldições. E como as marcas amaldiçoadas restantes não podiam mais prejudicar o corpo de Oshiomi, não havia riscos persistentes. Na verdade, a preocupação não era que as marcas amaldiçoadas pudessem migrar de volta para Oshiomi, mas sim que a infusão prolongada de chakra pudesse eventualmente desgastar as marcas. Ao perceber sua determinação, Mito acenou com a mão e uma corrente de chakra se desenrolou de sua manga com um ruído metálico. Com um único movimento, ela lançou correntes de selamento adamantina sobre Mikazuki Muneshika. Os elos se acomodaram na lâmina e com uma série de estalos ressonantes, gravaram uma fórmula de selamento em sua superfície. As marcas amaldiçoadas, guiadas pelo chakra das duas caudas, tentaram se libertar, resistindo bravamente por um tempo. Mas no fim, não foram páreo para o jutsu de selamento magistral de Mito e foram confinadas com sucesso à lâmina. Mito explicou: usei um selo modificado para aprisionar as marcas amaldiçoadas restantes dentro da espada. Pense nisso como um conversor funciona nos 2 sentidos. Por um lado, impede que as marcas da maldição sejam desgastadas pelo excesso de chakra. Por outro, canaliza seu chakra para a lâmina, sustentando os remanescentes do chakra das duas caudas. Com seu chakra como combustível, as chamas continuarão a arder. Mas atenção, você precisará fornecer um suprimento constante de chakra. Se os remanescentes do chakra das duas caudas ficarem muito tempo sem serem nutridos, eles podem desaparecer completamente. Ao ver sua ideia se tornar realidade, Oshiomi não conseguiu conter o sorriso. A ameaça do limite da morte aterrorizante havia sido oficialmente eliminada, e agora ele possuía uma lâmina de chakra envolta em chamas azuis. Isso era mais do que satisfatório. Após agradecer a Mito, a primeira coisa que Oshiomi fez foi desativar o 6º portão. No instante em que o portal da visão se fechou, seu corpo cambaleou. Ele quase desabou ali mesmo. Torifu instintivamente estendeu a mão para ampará-lo, apenas para descobrir que sua mão estava manchada de sangue, o que o assustou. A ativação prolongada do 6º portão cobrou seu preço. O corpo inteiro de Oshiomi estava ferido. Sua pele estava rachada e em carne viva devido ao excesso de chakra. E isso era o de menos. O verdadeiro dano foi aos seus canais de chakra e ao sistema muscular. A onda de chakra deixou todos os canais do seu corpo doloridos e inflamados. Se não fossem seus 5 anos de intenso treinamento em taijutsu, que elevaram sua resistência física muito além da média, apenas o impacto do 6º portão poderia tê-lo deixado incapacitado por semanas. Felizmente, a remoção do limite da morte aterrorizante foi um sucesso completo.
Agora que a técnica amaldiçoada havia desaparecido, Oshiomi poderia receber tratamento médico em segurança. Com ninjutsu médico de alto nível, os ferimentos externos cicatrizariam rapidamente. Quanto à sua rede de chakra e aos danos musculoesqueléticos, enquanto Tsunade estivesse por perto, não havia nada a temer. Torifu aplicou técnicas básicas de cura para suavizar as rachaduras na pele de Oshiomi. Oshiomi soltou um gemido de alívio, o tratamento era quase uma experiência paradisíaca em comparação com a sensação de estar sendo dilacerada anteriormente. Após o tratamento inicial, Torifu o acompanhou até o Hospital Konoha para atendimento de emergência. Eles finalmente o livraram do limite da morte aterrorizante. Seria um desastre se as lesões internas não fossem tratadas. Após receber atendimento de emergência, os ferimentos superficiais de Oshiomi cicatrizaram completamente. Mesmo assim, ele permaneceu no hospital por mais 2 dias, principalmente para monitorar seus canais de chakra. Durante sua estadia, Oshiomi notou algo estranho. Seu sistema lhe havia concedido 10 pontos de experiência. De acordo com os registros do sistema, essa foi uma recompensa por desenvolver uma nova habilidade, Golpe Demoníaco Devorador de Almas. Espere, essa não é uma habilidade de Dungeon Fighter Online? Quando foi que eu aprendi isso? Curioso, Oshiomi saiu sorrateiramente de seu quarto de hospital no meio da noite e foi até o jardim atrás do Hospital Konoha. Ali, ele testou silenciosamente o golpe demoníaco Devorador de Almas. Sacando sua espada, ele deixou o sistema guiar seu corpo através da técnica. Seu chakra fluiu para Mikazuki Muneshika, e as marcas amaldiçoadas na lâmina brilharam fracamente. De repente, chamas azuis fantasmagóricas irromperam da lâmina, iluminando o jardim escuro com um brilho misterioso. Oshiomi ergueu a espada sobre o ombro direito e desferiu um golpe certeiro. Enquanto a lâmina cortava o ar, as chamas traçavam um arco brilhante na noite. Ao mesmo tempo, uma figura demoníaca formada por fogo azul irrompeu da lâmina e voou para frente cerca de 5 metros, colidindo com uma montanha falsa próxima e despedaçando o ar. Nesse instante, um grito de pânico ecoou à distância. Um fantasma! Seguiu-se um baque surdo, como se alguém tivesse desmaiado. Dezenas de luzes se acenderam no hospital atrás dele. Besteira! Ao perceber o que havia feito, Oshiomi rapidamente embainhou sua espada e usou um movimento rápido para escapar da cena. Ele correu de volta para o leito do hospital, bem a tempo da enfermeira chegar para verificar como ele estava. Quando ela chegou, ele esfregou os olhos sonolento e perguntou: "O que está acontecendo lá fora? Por que está tão barulhento?" A enfermeira sorriu e disse: "Provavelmente é apenas um paciente com um pouco de ansiedade. Nada com que se preocupar, volte a dormir." Quanto aos rumores que se espalharam nos dias seguintes sobre um demônio de chama azul assombrando o jardim do hospital, Oshiomi manteve uma expressão completamente inocente. Seja lá o que for, não tinha nada a ver com ele. Capítulo 118. Após alguns dias no Hospital Konoha, Oshiomi havia se recuperado quase completamente, pelo menos 80 ou 90%. Depois de conversar com sua mãe, ele preencheu os documentos de alta e deixou o hospital. No dia em que recebeu alta, ele soube que Tsunade e os outros haviam retornado e estavam na casa de Azuka cuidando de seus ferimentos. Refletindo sobre o assunto, Oshiomi comprou algumas frutas em uma barraca próxima e foi até lá como planejado. Quando Oshiomi chegou, Tsunade ainda estava lá dentro examinando Azuka. Talvez supondo que o tratamento seria breve, Orochimaru e Jiraiya também vieram. Os dois agora estavam sentados do lado de fora, conversando casualmente em um banco. No meio da conversa, Orochimaru parou de repente. Ele encarou Oshiomi por um longo momento, depois perguntou hesitante: Oshiomi-kun? Jiraiya, ainda deitado com uma perna cruzada e olhando para o teto, respondeu: Oshiomi? Orochimaru, você está com tanta saudade dele que está vendo coisas? Vamos lá, eu já ouvi falar de pessoas que ficam apaixonadas e delirantes por causa de uma mulher, mas imaginar um homem adulto como Oshiomi? Isso é quase perturbador. De jeito nenhum ele está em Konoha agora. Ele provavelmente está curtindo a vida em algum canto remoto da Terra do Ferro, cercado de mulheres lindas, vivendo o sonho. Droga, o desgraçado nem sequer mandou uma carta. Eu também quero estar rodeado de mulheres. Nesse instante, uma voz familiar, porém distante, soou em seu ouvido. Ah, é mesmo? Assustado, Jiraiya sentou-se imediatamente e olhou em volta, apenas para ver Oshiomi parado perto dele, sorrindo. Caramba, você realmente voltou? Jiraiya saltou, deu 2 tapas no peito de Oshiomi e recebeu 2 tapas fortes em troca. Os dois caíram na gargalhada. Orochimaru observava com um pequeno sorriso, claramente satisfeito com o reencontro. Após trocar cumprimentos, Jiraiya notou o companheiro atrás de Oshiomi. Espere, é o lobo? Você cresceu muito. Faz muito tempo. Lobo ergueu a pata dianteira em saudação. Já faz 5 anos, não é? O quê? Sigma, graus. Você pode falar? Lobo revirou os olhos com um sorriso presunçoso. Uma besta ninja talentosa como eu aprendendo a falar? Por favor, foi fácil. Justo. Jiraiya voltou-se para Oshiomi com um sorriso. A propósito, também fiz um contrato com uma besta de invocação realmente poderosa. Com o treinamento dela, não perderei mais para você. Nesse momento, Orochimaru interrompeu com um sorriso irônico. Na verdade, esse idiota deu sorte. Ele errou um jutsu de invocação e acabou caindo no Monte Myoku, onde firmou um contrato com um bando de sapos.
Oshiyomi ficou genuinamente surpreso. No anime, Jiraiya entrou para a equipe de Hiruzen e acidentalmente se invocou para o Monte Miboku após falhar em um teste com sinos. Mas, devido à interferência de Oshiyomi na linha do tempo, Jiraiya se tornou um Chunin sem nunca ter feito esse contrato. Ele havia presumido que algo mais deveria ter acontecido para eventualmente desencadear aquilo, mas descobrir que ainda assim foi uma completa coincidência? É isso que eles chamam de convergência de linhas temporais? Perguntou Oshiyomi, voltando-se então para Orochimaru. E você, Orochimaru, já fez um contrato de invocação? O sorriso de Orochimaru endureceu um pouco. Ele pareceu um tanto sem jeito ao responder. Sim, eu fiz um. Ao perceber sua hesitação, Jiraiya não perdeu tempo em desmascará-lo. Oshiyomi, deixe-me te contar. Depois que eu fiz o pacto com os sapos do Monte Myoku e Tsunade fez o pacto com as lesmas da floresta Shikotsu, esse cara decidiu que também precisava de uma besta lendária para invocar. Ele embarcou nessa jornada para encontrar uma, e adivinhem, acabou fazendo um pacto com uma cobra chamada Manda, que afirma ser da caverna Rishi, uma das 3 grandes regiões sábias. O problema é que Manda é uma farsa completa. Ele é arrogante, desobediente e disse a Orochimaru que se algum dia quisesse invocá-lo, teria que sacrificar 100 vidas humanas a cada vez. Ao ouvir isso, Oshiyomi pensou consigo mesmo, claro, mas ao mesmo tempo não pôde deixar de se preocupar. Depois de todos os seus esforços para impedir que Orochimaru se tornasse a figura fria e indiferente à vida da linha do tempo original, será que a influência de Manda poderia trazê-lo de volta? Nervosamente ele perguntou. Você não concordou com isso, concordou? Orochimaru lançou um olhar fulminante para Jiraiya e respondeu. Claro que não. Só para invocá-lo uma vez, eu teria que oferecer 100 sacrifícios humanos? Mesmo que eu quisesse, Lord Hiruzen jamais permitiria. Se eu algum dia precisar usá-lo, será apenas contra aqueles que realmente merecem a morte. Além disso, ele nem é tão útil assim. Sinceramente, eu preferiria invocar as cobras menores. Elas são obedientes, ágeis e eu não preciso me preocupar em ser devorado. Ao ouvir isso, Oshiyomi sentiu um alívio imenso. Parecia que sua reeducação mental de Orochimaru estava dando resultado. Pensando um pouco, ele disse, essa é a decisão certa. Nunca estive em nenhuma das 3 grandes regiões sábias, mas ouvi dizer que os sábios de lá podem usar senjutsu. Mesmo que alguns deles comam pessoas, eles não exigiriam levianamente 100 sacrifícios humanos. Isso seria monstruoso. Pelo que vejo, ou Manda é uma fraude que usa o nome da caverna Rishi para parecer importante, ou isso é algum tipo de teste do sábio da caverna Rishi. Oshiyomi não estava fazendo suposições infundadas, ele tinha um raciocínio sólido. Na linha do tempo original, Kabuto mencionou que Orochimaru havia buscado senjutsu, mas quando chegou à caverna Rishi, seu corpo já estava instável demais devido às repetidas trocas de corpos para suportar a energia. No entanto, Orochimaru vinha usando Manda desde a Segunda Guerra Shinobi, o que significa que Manda o estava enganando há mais de 20 anos. Além disso, quando Manda morreu, Kabuto conseguiu dominar o senjutsu em apenas 3 anos, uma cronologia que parecia conveniente demais para ser irrelevante. E embora Oshiyomi nunca tivesse assistido Boruto, ele tinha visto clipes e manchetes suficientes para saber que Boruto eventualmente chegou à caverna Rishi. Passou no teste do sábio da serpente branca e assinou um contrato com uma serpente vermelha chamada Garaga. Só isso já sugeria que Manda claramente não estava contando toda a história. Então, quão forte Manda realmente é? Perguntou Oshiyomi. Honestamente, você poderia muito bem arrancar a verdade dele à força. Mesmo que você nunca chegue à caverna Rishi, forçá-lo a se submeter pode lhe render melhores respostas e obediência. Capítulo 119. Após uma breve pausa, Orochimaru assentiu em resposta à sugestão de Oshiyomi. Ultimamente, tenho pesquisado sobre ninjutsu estilo serpente. Não posso me dar ao luxo de azedar a relação com Manda agora. Mas assim que terminar de desenvolver essas técnicas, eu o confrontarei, exatamente como você disse. Os 3 continuaram a conversar sobre Manda e suas experiências nos últimos 5 anos. Quando a conversa engrenou, a porta da casa se abriu de repente. Oshiyomi ergueu os olhos e viu uma garota loira com um rabo de cavalo sair. Ela tinha cerca de 1,60 metros de altura com traços delicados, olhos brilhantes e uma sobrancelha levemente arqueada que dava um toque de energia e confiança à sua expressão. Suas bochechas ainda conservavam um toque de gordura infantil, o que lhe conferia um ar jovial e encantador. Sua figura era equilibrada e bem proporcionada, embora seus seios fossem um tanto planos. Uma espécie de tanquinho, na verdade. Mesmo com a idade que tinha, ela já era uma verdadeira modelo. A garota com o rosto marcante e o peito completamente plano era ninguém menos que Tsunade. No instante em que a viu, Oshiyomi sentiu uma estranha onda de emoção. Ele sempre tivera cuidado para se controlar, insistindo que não era do tipo que se envolvia com garotas jovens. Mas apesar de si mesmo, Tsunade havia conquistado silenciosamente um lugar em seu coração. Ela não os tinha notado a princípio. Ela ainda estava falando com Azuka dentro do quarto. Usei um bisturi de chakra para remover as partes danificadas dos seus órgãos internos. Graças ao ninjutsu médico, o tecido já começou a se regenerar. Também utilizei a técnica de extração de doenças delicadas para remover as bactérias remanescentes. Mas não posso garantir que não haverá recorrência. A verdade é que seu problema se deve principalmente à fragilidade congênita. Isso só pode ser tratado com medicação a longo prazo, não é algo que se resolva da noite para o dia.
Tome a medicação que lhe prescreve 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, sem falhar nenhuma dose. Além disso, evite alimentos frios e picantes. Vou verificar como você está a cada 2 semanas. Confie em mim. Dentro de 3 anos, você estará completamente saudável. Essa é a promessa de um ninja da medicina. Ao terminar, ela se virou e disse casualmente: desculpem a demora, Jiraiya Oroshin. Ela parou de repente no meio da frase. Porque bem à sua frente, com um sorriso gentil, estava um menino cujo rosto havia mudado tanto, mas ela o reconheceu instantaneamente. Afinal, nos últimos 5 anos, Tsunade imaginou aquele rosto inúmeras vezes. Ela havia imaginado esse reencontro de todas as maneiras possíveis: caloroso, constrangedor, distante, apaixonado. Ela havia ensaiado o que poderia dizer em cada versão, mas agora que estavam realmente frente a frente, nada disso importava. Sua mente ficou em branco, e as palavras que havia preparado desapareceram. Eles ficaram ali parados, encarando-se em silêncio, até que Oshiomi finalmente quebrou o silêncio. Já faz muito tempo, Tsunade. Ao ser cumprimentada, Tsunade agiu por impulso. Ela correu até ele e o abraçou. Então, talvez percebendo que era demais, ela rapidamente escondeu o rosto dele, fingindo ajustar a expressão, e ergueu o punho, desferindo 2 socos fortes nas costas dele. Tum, tum. Jiraiya e Orochimaru baixaram a cabeça em silencioso sinal de solidariedade. Até mesmo o lobo baixou sua cabeça lupina, tentando se camuflar na paisagem. Tsunade, agora sorrindo, disse alegremente: você passou anos festejando sem mandar uma única mensagem. Se divertiu bastante, não é? Sua expressão era alegre, mas o leve rubor em seus olhos denunciava a tempestade de emoções que a consumia por dentro. Gesticulando com a mão para a diferença de altura entre eles, ela continuou: você cresceu rápido, né? Tínhamos a mesma altura quando você foi embora. Ei, por que você está tão pálido? Oshiomi forçou um sorriso, reprimindo a vontade de tossir sangue. Sem motivo específico. Senti muita falta de todos aqui no Leaf nesses últimos 5 anos. Levar socos nas costas de outras garotas? Isso era brincadeira. Levar um soco nas costas da Tsunade? Isso foi quase fatal. Até mesmo Oshiomi, que havia resistido ao 6º portão, ficou abalado com aqueles 2 golpes. Qualquer outra pessoa teria precisado de atendimento médico de emergência imediatamente. Sentindo que havia lidado bem com o momento, Tsunade deu a si mesma uma nota interna de 80 em 100 e em seguida, se virou para Jiraiya e Orochimaru. Vamos lá. Para comemorar o retorno de Oshiomi à vila, vamos sair para comer comida frita e tomar saquê. Oshiomi aproveitou a oportunidade para massagear as costas, provavelmente machucadas, e ergueu a cesta de frutas que tinha na mão. Só um segundo. Trouxe uma coisinha para Azuka. Deixa eu entregar antes de irmos. HM? A sobrancelha de Tsunade se contraiu quase imperceptivelmente, mas ela rapidamente retornou ao seu semblante alegre de sempre. Ah, é? Vocês 2 se conhecem? Ela deu um tapa na testa, como se de repente se lembrasse. Certo. Ela é a princesa da Terra do Ferro, e você acabou de voltar de lá. Por um instante, Lobo pressentiu vagamente um sinal vermelho-sangue de perigo piscando acima da cabeça de Oshiomi. Silenciosamente, ele ergueu uma pata e deu um leve puxão na barra da calça de Oshiomi, como que dizendo: recomendo fortemente que você escolha suas palavras com cuidado. Jiraiya lançou um olhar discreto para Oshiomi, depois rapidamente interveio, assumindo seu habitual comportamento sedutor. Ah, é? Vocês se conhecem? Que legal! Sempre tive curiosidade de saber como é uma princesa da Terra do Ferro. Quem sabe, talvez ela também se apaixone pelos meus encantos. Oshiomi, que já havia enfrentado batalhas suficientes, não deixou passar os sinais. Ele respondeu com naturalidade. Sim, o líder da Terra do Ferro me ensinou muito. Azuka era uma rival à altura, e ele me confiou a missão de trazê-la para cá para tratamento. Eu não podia recusar. Já que você está curioso, Jiraiya, por que não vem conosco? Só espero que não estejamos atrapalhando o descanso dela. Tsunade, embora repleta de pensamentos caóticos, manteve a compostura e sorriu. Ela estava bem quando eu saí. Contanto que façamos silêncio, não acho que isso a incomodará. Dito isso, ela abriu caminho e chegou à porta. Azuka, olha quem está aqui para te ver. Azuka, que estava olhando em silêncio pela janela, virou-se e sorriu ao vê-lo. Oshiomi-kun, você realmente veio. Ele assentiu com a cabeça. Sim, só vim ver como você está. Está se sentindo melhor? Azuka acenou educadamente para Orochimaru e Jiraiya atrás dele e então respondeu. Graças ao tratamento de Tsunade, estou me sentindo muito melhor. Tsunade observou silenciosamente suas expressões e movimentos. Não percebendo nada de incomum entre eles, soltou um suspiro silencioso de alívio. Com um sorriso, ela caminhou até a cama de Azuka e disse: acabamos de nos encontrar com ele também. Já faz anos. Vamos sair para jantar para comemorar. Quer vir? Azuka sorriu gentilmente. Eu passo. Você disse que eu preciso descansar e seguir uma dieta rigorosa, certo? Se eu fosse, poderia estragar a diversão de vocês. Vão em frente e espero que todos se divirtam. Notas do autor. Algumas pessoas disseram que 14 anos e 160 centímetros era muito baixo, então mudei para 170 centímetros. Acho que está mais ou menos certo. De qualquer forma, ela vai crescer mais tarde. Os meninos geralmente crescem mais rápido por volta dos 15 ou 16 anos. Não estou totalmente satisfeito com o final deste capítulo, mas isso não importa muito. Novos pontos da trama virão a seguir. Capítulo 120.
Após sair do quarto de Azuka, Oshiyomi e os outros conversaram casualmente enquanto caminhavam, até finalmente chegarem à casa de Shinku. Shinku estava de folga e relaxando em casa e quando viu que Oshiyomi havia retornado, ficou extremamente feliz. No entanto, quando soube que Tsunade e os outros planejavam sair para comer frango frito para comemorar o retorno de Oshiyomi, ele ficou visivelmente dividido. Depois de algumas perguntas, descobriram o motivo. Shinku havia começado a namorar recentemente. Eles já tinham combinado de sair juntos, e agora que Oshiyomi havia voltado, ele estava dividido entre dois compromissos importantes. Por um lado, era um reencontro muito esperado com amigos próximos. Por outro, um encontro previamente combinado. Nenhum dos dois podia ser simplesmente descartado. Jiraiya e Oshiyomi trocaram um olhar e disseram imediatamente: "Qual é o problema? Traga sua namorada. Cedo ou tarde vamos conhecê-la de qualquer jeito." Shinku ainda estava hesitante no início, mas com o incentivo persistente deles, finalmente concordou em levar sua namorada para jantar. Eles tinham pensado em convidar Sakumo também, mas infelizmente ele ainda estava em missão, então tiveram que deixá-lo de fora desta vez. Foi então que Tsunade disse de repente: "Ei, Oshiyomi, acabei de perceber que tem alguém que eu deveria te apresentar." Assim que Oshiyomi inclinou a cabeça confuso, Jiraiya deu um tapinha em seu ombro e acrescentou: "Ela está falando do irmãozinho dela, um garoto chamado Navaki. Um pirralho insuportável. Super grudento. Me idólatra e idólatra o Orochimaru de um jeito que você nem imagina." Ao ouvir o nome Navaki, o coração de Oshiyomi se agitou. Instintivamente, ele se virou para olhar para Tsunade e, como esperado, ela estava encarando Jiraiya com irritação, claramente chateada por ele ter estragado a surpresa. Tsunade suspirou e explicou: "Na verdade, você meio que já o conheceu antes, durante os exames Chunin, embora naquela época ele ainda estivesse no ventre da minha mãe." Nesse instante, Oshiyomi se lembrou de algo. Ele certa vez se preocupou se a mãe de Tsunade, Moka, sobreviveria ao parto de Navaki. Ele não pôde deixar de perguntar com cautela: "Ela não deu à luz na propriedade do Dain? Normalmente, um herdeiro homem nascido lá deveria permanecer, não é?" O sorriso de Tsunade se alargou. "Bem, é aí que você entra. Lembra do que você me disse antes de ir embora? Você me disse que eu deveria estar presente quando meu irmãozinho nascesse. Na época eu não dei muita importância a isso. Mas um dia antes de minha mãe entrar em trabalho de parto, ganhei uma aposta enorme, o que me fez sentir que algo estranho estava prestes a acontecer. Lembrei-me do que você disse e corri para casa, para a capital do País do Fogo. Acontece que minha mãe teve um parto difícil, o cordão umbilical de Navaki estava enrolado em seu pescoço, e nenhuma das parteiras ou médicos da propriedade do Dain sabia o que fazer. Por sorte, cheguei bem a tempo. Usei um bisturi de chakra e o salvei. Se eu tivesse chegado um pouco mais tarde, as coisas poderiam ter dado muito errado. Minha mãe ainda diz que você salvou a vida dela, e ela me fez prometer que eu a traria para visitá-la se eu tivesse a oportunidade." Ela continuou: "A vinda de Navaki para Konoha também se deve a isso. Ele cresceu ouvindo que eu o salvei usando ninjutsu médico, então ficou obcecado em se tornar um grande ninja. No momento em que aprendeu a falar, não parava de falar sobre querer ser um. Meus pais não sabiam como lidar com ele, e como meu pai também tem outros filhos, até o Dain concordou em deixar Navaki morar comigo e com a vovó Mito em Konoha." Ao ouvir tudo isso, Oshiyomi não pôde deixar de se sentir feliz. Ele jamais imaginaria que um simples comentário casual acabaria salvando a vida da mãe de Tsunade. E claro, depois de uma história dessas, não havia motivo para não levar Navaki junto. Então o grupo se dividiu, alguns foram buscar Navaki, outros foram buscar a namorada de Shinku. Todos se reencontraram no restaurante de frango frito em Konoha. Como Jiraiya disse, Navaki era uma criança especialmente apegada. Quando descobriu que Oshiyomi era o Gekko Oshiyomi, o lendário amigo de sua irmã, seu rostinho ficou vermelho de tanta empolgação. Ele seguia Oshiyomi e Tsunade como um rabo, constantemente chamando-os de irmãos Oshiyomi e irmãos Oshiyomi, fazendo todos caírem na gargalhada. Na loja de frango frito, eles finalmente conheceram a namorada de Shinku, uma linda jovem de cabelos cacheados. Vendo a demonstração de afeto entre os dois, Jiraiya ficou visivelmente com ciúmes. Parecia que ele estava a um passo de exigir saber como Shinku tinha conseguido uma namorada tão deslumbrante. Ao ver seus cachos característicos, Oshiyomi imediatamente pensou em Kurenai e Ui da linha do tempo original. De repente, ele teve a sensação de que esse casal era sólido, só não sabia quando o casamento aconteceria. Após o jantar, em um canto tranquilo da Vila Oculta da Folha, o ninja estava dentro de um complexo isolado, prestando contas ao homem sentado acima dele. Lord Danzo, Gekko Oshiyomi retornou após 5 anos vagando pela Terra do Ferro. Agora mesmo, um de nossos informantes o avistou em uma loja de frango frito em Konoha com Tsunade e os outros. Ele ouviu a conversa deles, aparentemente, eles estão comemorando a recuperação completa dos chakras de Oshiyomi. Danzo, sentado em silêncio, tomou um gole de chá antes de pousar lentamente a xícara. Um leve sorriso curvou-se no canto de seus lábios. "Entendo. É só isso." Após a saída do subordinado, Danzo murmurou para si mesmo: "Gekko Oshiyomi, esta pode ser a última chance." Sim, ele já havia perdido a esperança há muito tempo, mas a notícia do retorno de Oshiyomi reacendeu uma antiga ambição. 6 anos atrás, Sarutobi Hiruzen havia lhe contado sobre o talento notável demonstrado por 5 jovens shinobi, incluindo Oshiyomi.
Danzo os observava atentamente, mas como Hiruzen pessoalmente vigiava Jiraiya, Tsunade e Orochimaru de perto, Danzo passou a focar em Oshiyomi e Sakumo. Ele já havia tentado abordá-los com propostas, mas nada resultou disso. Planejou então agir após os exames Chunin, mas assim que estes terminaram, Sakumo ingressou na Anbu e se tornou um dos subordinados mais confiáveis de Hiruzen. Quanto a Oshiyomi, espalharam-se rumores de que ele havia sido incapacitado por um jutsu proibido que selou seu chakra. Naquela época, Danzo havia arquivado todos os planos. Mas agora, com o retorno do Oshiyomi e o chakra restaurado, sua mente estava funcionando novamente. Para Danzo, Oshiyomi não era mais a estrela em ascensão que se igualava a Jiraiya e aos outros. Ele havia perdido tempo, 5 anos inteiros. Nesse período certamente havia ficado para trás em força, influência e status. Um homem assim deve estar cheio de frustrações reprimidas. Essa foi uma janela de oportunidade. Para Danzo, Oshiyomi era igual a ele próprio, talentoso, ambicioso, mas limitado por sistemas e contratempos. Mas isso não importava. Bastou uma única oportunidade para mudar tudo. E ele, Danzo, seria essa oportunidade. Ajudar alguém em um momento de necessidade valia muito mais do que celebrar alguém que já estava no topo. Se ele estendeu a mão agora, como Oshiyomi poderia não retribuir o favor? Se ele ajudasse Oshiyomi uma vez, teria sua lealdade para sempre. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.